Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos começar aqui, tá? Corrigindo uns exercícios que eu passei para vocês fazerem em casa. Então, vão abrindo a apostila e vocês vão abrir lá na página 15, tá? Pode pausar o vídeo, qualquer coisa, enquanto até vocês acharem aí o material, se localizarem, e depois vocês voltam. Que aí eu vou dar continuidade aqui para a gente não sair, né, do nosso sistema. Então, assim, primeira coisa, né, nós estávamos trabalhando o quê? As relações métricas de um triângulo retângulo. Opa, ficou meio estranho aqui, deixa eu apagar aqui, desculpa, gente. Então, aqui, ó. Nós vimos até agora, falando um pouquinho de relações métricas, nós vimos o teorema de Tales, lembra? Onde é por semelhança. Então, a gente trabalhou a semelhança tanto nas retas, né? Nós trabalhamos no polígono, nós trabalhamos no triângulo. Aí, dentro das relações métricas lá do teorema de Tales, nós chegamos a uma fórmula, né? Aliás, chegamos não, né? Pitágoras chegou. Nós só demonstramos o que ele definiu, que é do triângulo retângulo. E também, né, fizemos algumas demonstrações aí que se tiraram algumas fórmulas, né, extraídas desse triângulo retângulo, que são essas formulazinhas que estão aqui embaixo, ó, que eu fiz até uma colinha aqui no exercício, que é o que eu aconselho vocês. Toda vez que vocês forem resolver qualquer exercício, né, desse tipo, trabalhando um triângulo retângulo, vocês tenham em mãos essa tabelinha aqui, tá bom? Até vocês decorarem, mas assim, gente, não se preocupem em decorar fórmula, principalmente essas fórmulas, porque vocês vão trabalhar bastante elas lá depois no ensino médio, e se for caso de prova ou qualquer sistema, eu vou colocar, tá? Então não se preocupem em relação a elas. O que eu quero que vocês não esqueçam? Primeira coisa que nós vimos até agora. O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo reto, né? Então tá aqui o nosso ângulo reto, ó, um ângulo de 90 graus, ele tá desenhado aqui em cima. O que mais? Quem é a minha hipotenusa, né? No triângulo retângulo, porque esse é o triângulo retângulo que nós estamos trabalhando. Às vezes ele se apresenta de uma forma mais simplificada, né? Aqui, ó, e o triângulo, o ângulo reto está aqui. E aí a primeira coisa, quando nós observamos o ângulo reto, é tentar identificar a nossa hipotenusa, que ela é quem? Ela é a reta oposta ao ângulo, é a altura, né? Ela faz uma reta ortogonal com o ângulo reto. Então, ó, aqui essa é a hipotenusa, nesse que eu desenhei. Aqui, ó a altura dela aqui, ó, o ângulo reto está aqui em cima, então esse A é a minha hipotenusa. Quem vem a ser o B e o C aqui nesse triângulo maior? Ó, a gente está pensando no triângulo maior, tá bom? Então, nesse daqui. Quem é o B e o C? São os meus catetos, tá bom? Muito bem. Identificando isso, a gente consegue já descobrir várias coisas aqui, né? Através das nossas fórmulas que nós trabalhamos e através de Pitágoras, desculpa, a fórmula de Pitágoras e também pelos critérios de semelhança. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, aqui tem as noções do triângulo, né? Então, eu tenho aqui o A, que vem a ser a minha hipotenusa, eu tenho o B, que vem a ser meu cateto maior, por exemplo, o C, meu cateto menor, vou colocar assim, né? O M, que esse M aqui, ó, é um cateto, né, deste triângulo, porém ele é uma parte desta medida da hipotenusa, um pedacinho que vai do H, da altura, até os pontos C, né? Então esse daqui é o meu M. O meu N é o que vai do meu ponto B até o meu ponto H, que é a minha altura, daqui, tá bom?
Muito bem. E aí eu tenho um exercício aqui, né? Eu já havia feito esse daqui com vocês, eu só vou voltar nele rapidinho para a gente avançar um pouquinho. Então, olha lá. O que ele está pedindo? Vamos voltar aqui, ó. De acordo com as representações das medidas de um triângulo retângulo e pensando no triângulo maior, então nesse triângulo ABC, tá? ABC, esse triângulo maior. Podemos dizer que a distância entre os jogadores 2 e 3, então vamos lá, o jogador aqui, ó, 2 e 3. Então o que é isso daqui, ó? Se aqui é o meu ângulo reto, ó, olha lá, pensando nesse desenho. Aqui é a minha projeção ortogonal, olha lá. Essa medida aqui é a minha hipotenusa. Então, já descobrimos que aqui é a nossa hipotenusa. Quem é a distância entre o jogador 1 e 2? Então, 1 e 2. Quem é esse 1 e 2? Ó, 1 e 2 seria do A até o C, seria esse meu ponto B. É o meu cateto, o quê? Maior. Quem é o 1 e 3? 1 e 3, essa medida aqui, ó, é o meu cateto menor. Depois, a distância entre o jogador 1 e a bola. Então, 1 e a bola. Isso daqui, o que é isso daqui? Que vem a ser essa medida aqui, ó. É a minha altura, tá? A distância entre o jogador 2 e a bola. 2 e a bola, ó, é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, quem que vem a ser aqui, ó? É o meu M, né? Vamos colocar como M aqui, ó. Vamos colocar aqui em outra cor. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A, aqui, ó. Então, ela faz alusão a esse triângulo, ao A. Quem é o cateto maior aqui? É o B. O cateto menor é o C, né? A altura é o H. Aqui, entre o 2 e a bola, é o M, né? E entre a distância entre o jogador 3 e a bola, aqui, ó, esse pedacinho é o M. Muito bem. Feito isso, agora ele tem uns dizeres aqui, que é o seguinte: o jogador 2 até a bola é de 3,2 metros. Então, do jogador 2 até a bola é o quê? O que eu tenho? O meu M. Então, já sei que o meu M é 3,2. Do jogador 3 até a bola, quem é do jogador 3 até a bola? Ó, é essa medida aqui, ó. É o que? É o meu N, nós fizemos ali no exercício, é o N, é 1,8. Bem, e aí o que ele quer saber? Qual a distância entre o jogador 2 e 3? Então, ele quer saber a nossa hipotenusa, essa medida, que é o A. E aí, olha lá na colinha, quem é o A? O A é a primeira aqui de cima, é o BM mais o N, desculpa, é a somatória dessas duas medidas aqui, ó, eu tenho exatamente o A. Então, é somar o M mais o N. Somando 3,2, que é o M, mais 1,8, que é o N, eu vou ter que o meu A é de 5 metros. Achei o meu A. Achando o A, agora a gente consegue até achar outras medidas. Então, vamos ver lá, ó. Agora, o que ele está pedindo? Qual é a distância em metros entre o jogador 1 e 2? 1 e 2 é essa medida aqui, ó. Quem que é essa medida? É o B, né? 1 e 2 é o B. Como que calculo B? Aqui, olha, a segunda fórmula. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, vamos fazer essa conta, ó. B ao quadrado, quem é o A? O A a gente acabou de descobrir que é o 5. Vezes o M, quem é o M? O 3,2. Então, vamos continuar aqui, ó. B ao quadrado é igual, vamos fazer essa conta aqui, ó, 3,2 vezes 5, dá 10, 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Uma casa, uma. Então, dá B ao quadrado igual a 16.
que é isso daqui? Eu tenho essa potência, a gente viu que para tirar a potência daqui, a gente joga ela do outro lado no quê? Numa raiz quadrada. Gente, como a gente está falando de medida, não é entre o mais e o menos. O mais e o menos é quando a gente estava trabalhando lá a equação de segundo grau, admite número negativo. Medida não admite número negativo, então é somente raiz de 16. Qual que é a raiz de 16? B igual a 4. Então, eu já sei que B vale 4, tá? Vamos para o 4. Ele quer a distância entre 1 e 3. Quem é 1 e 3? 1 e 3 é essa medida aqui, que é o meu C. Ó, a gente acabou de ver ali. Quem é o C? Vamos ver na fórmula. Para calcular o C, está aqui ó, na linha de baixo. Ó. É igual C ao quadrado, é igual a A vezes N. A gente tem o A e o N. O a gente acabou de ver aqui, só um segundinho. O A gente acabou de ver que é quem? Que é o 3, desculpa, que é o 5. Então, coloca lá, C ao quadrado igual a que vale 5, vezes o N, que é 1,8. Tá lá em cima, 1,8. Vamos fazer essa conta aqui, ó, 1,8 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Ó, conta uma casa anda com a vírgula, né? Tem um número após a vírgula, desloca ela uma casa. Então, eu tenho que C ao quadrado é igual a 9. Tira esse quadrado daqui, joga do outro lado numa raiz. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, já sei que C vale 3. E aí? Agora, ele faz o seguinte no 5. Escolha uma fórmula adequada e determine a distância entre o jogador 1 e a bola. Então, entre o jogador 1 e a bola é a altura. Ele quer saber a altura. E aí, a gente pode calcular a altura de diversos jeitos. Por isso que ele está falando, utilize, escolha uma fórmula adequada. Eu posso utilizar a altura aqui, ó, pensando nesse triângulo, ó, e calculando por Pitágoras. Por quê? Eu tenho a medida M, tenho a medida B, que a gente descobriu que é 4, eu consigo saber H, tudo bem? O que mais que eu tenho? Olha aqui, eu tenho também que H ao quadrado é M vezes N. Então, a gente também consegue saber. Eu posso calcular por essa outra fórmula também, que A vezes H é igual a B vezes C. A gente tem todas essas medidas aqui. Ou seja, a gente pode calcular por qualquer uma dessas fórmulas. Eu vou utilizar a de... Deixa eu pensar. Vamos utilizar essa daqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C, BC, tá? Então, a gente vai por essa fórmula. Eu calculei aqui, ó, o A e descobri que o A vale 5. Vamos colocar aqui o 5. Vezes o H, que é o que eu quero saber, igual ao B, que aqui, ó, tá lá que vale 4, vezes o meu C, que tá aqui, que vale 3. Muito bem. 5H é igual 4 vezes 3, 12. E agora, o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 12 dividido por 5. Quanto que dá 12 dividido por 5? Faz lá a conta. Vai dar o quê? Vai dar 2,4, tá? Então, vai dar, deixa eu colocar aqui a resposta, ó, a altura vai ser 2,4 metros. Eu esqueci de colocar o metros, tá, gente? Em todos eles é tudo metro, tá? Muito bem. Se vocês poderiam ter feito pelas outras fórmulas. Quem fez em casa os exercícios, que eu espero que todos tenham feito, né? Verifique qual das fórmulas vocês usaram e veja se confirma esse valor, tá bom?
E dá um pause agora aqui para vocês fazerem a correção desses exercícios. E aí a gente vai avançar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Próximo, a gente agora vai fazer uma revisãozinha, né, daquilo que a gente viu com as relações métricas, através de alguns exercícios que estão aí. Eu gostaria, nesse momento, que vocês dessem exatamente um pause nesse vídeo para tentar fazer o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3, e também na outra página o exercício 4, sozinhos, tá? Tentem fazer e eu já vou voltar para corrigir, tá? Então tentem fazer aí rapidinho e eu vou já corrigir aqui, mas dá um pause para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá então, muito bem. No exercício 1, ele tem assim, ó, um cabo de aço ligará 2 prédios. Veja o desenho abaixo. Determine a medida X. Então, esse cabo de aço, ele vai ligar esses 2 prédios, tá? E eu quero saber qual que é essa medida aqui, ó, de A até B. Então, eu tenho um cabo de aço aqui, ó, que ligou esses 2 prédios, tá? Opa, não ficou tão reto. Essa medida aqui, ela é a mesma dessa aqui de baixo. E aqui ele está falando que mede quanto? 20. Tudo bem, já sei disso. Ele está falando também que a altura desse prédio mede 25 e a altura desse mede 40. Se até aqui, ó, mede, se eu passar aqui, se esse pedaço aqui, ó, tem a mesma altura desse prédio, um pouquinho, gente, parece 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 um pouquinho, gente, mede 25. Quanto que mede esse outro pedacinho? Ó, tudo isso mede 40. Tudo isso mede 40. Se esse pedacinho mede 25, esse daqui mede a diferença, não é? Não é de 15? Então, 15 mais 25 não dá 40? Então, o que eu tenho aqui? Olha só, eu vou fazer aqui um desenho para vocês. Eu tenho que esse pedacinho mede 15, que essa distância aqui, ó, mede 20, e aí eu quero saber o quê? Essa medida aqui que mede x. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho o teorema de Pitágoras, que é esse daqui, ó, que a gente calcula a última fórmula, que é a hipotenusa ao quadrado. Então, vamos colocar lá a ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembra que a hipotenusa é aquela que está oposta ao ângulo. O ângulo reto não está aqui? Oposto ao ângulo está aqui, ó. Então, o x é a minha hipotenusa. Troco o a quadrado pelo x quadrado. Igual, quem é o b? Pode ser qualquer um dos 2 catetos, gente, não tem problema, tá? Mas vocês podem pegar aquele triângulo que eu passei no outro para vocês identificarem. Mas dá certo do mesmo jeito. Então, ó, o b eu vou jogar como 15 ao quadrado, mais o c, o 20 ao quadrado, tá? Vou continuar nesse espacinho aqui, ó, gente. Depois vocês fazem lá uma flechinha, né? Anota aí no espaço da apostila de vocês ou qualquer coisa passa no caderno. Então, eu tenho lá x ao quadrado é igual. Quanto que é 15 ao quadrado? É 15 vezes 15, que dá 225. Mais 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Aí eu tenho x ao quadrado igual 225 mais 400, 625. Não está elevado a 2? Para eu tirar essa potência, eu jogo ela do outro lado na forma de uma raiz. Então, qual que é a raiz quadrada de 625? Depois faz aí a conta, mas eu já vou avisar vocês que é 25. Então, logo, essa medida aqui de A até B
que vai ligar, ó, esse prédio maior até o outro aqui, ela tem 25 metros, tá? Muito bem, vamos dar continuidade. Olha lá o 2, exercício 2, ele quer saber o quê? Determine o valor de x no triângulo retângulo. Então, primeira coisa, o que a gente tem que saber? O nome de cada pedacinho desse. Eu sei que esse é o ângulo reto, e o ângulo reto, ele faz uma projeção com a hipotenusa, que é meu A, é a hipotenusa, e essa daqui é a minha altura. Logo, esse 5 é o meu M, faz a colinha, tem ali, ó. Esse 4 é o meu N, esse X é o meu C, e essa outra medida aqui, se fosse o caso, seria o B. Pronto, já achei isso. Eu quero achar o C. O que eu tenho aqui que me permite achar o C? Eu tenho o N e o M. Deixa eu ver lá, ó. O C a gente calcula como? Com o A vezes N. Então, olha aqui, eu vou colocar aqui em cima a fórmula. O C ao quadrado é igual o A vezes N. Bem, eu não tenho o A, eu tenho o M e o N. Mas eu sei que o A, olha na fórmula de cima. Quem é o A? Não é eu somar o M mais N? Então, eu sei que o A é a soma de M mais N. Então, o A é quanto? É 5 mais 4, que o A dá 9. Já sei que o A vale 9. Agora eu consigo achar o C. Eu vou substituir lá no C ao quadrado, vou substituir o A por 9 e vezes o N, que vale 4. Olha lá o N, 4. Então, eu tenho que C ao quadrado é igual 9 vezes 4, 36. Tira o quadrado daqui, joga na raiz do outro lado. Raiz quadrada de 36, C igual a 6. Pronto, já descobrimos quanto que mede o C, tá? Muito bem, agora a gente vai fazer qual? O exercício 3. Então, vamos lá para o 3. O que eu tenho? Ele quer que a gente ache o X, o Y, o Z e o W. Primeira coisa, vamos descobrir quem é o que aqui. Então, esse 50, ó, o ângulo reto está lá em cima. Fez a projeção aqui. Esse Y é quem? É o H. Quem é o 50? É o meu A. Quem é o X? É o meu M. Quem é o 18? É o meu N. Quem é o W? É o meu C. Quem é o Z? É o meu B. Pronto. Já nomeei todo mundo. Agora eu preciso começar a achar. Então, vamos lá. O que fica fácil eu achar? Fica fácil eu achar o meu M, por exemplo, o meu X. Ó, se eu tenho que A vale 50 e se eu tenho que N vale 18, quanto que vale esse pedacinho de M? A fórmula não é A igual M mais N? Quem é o N? Ué, o N é o A menos é o A menos o N. Aí eu descubro quem é o M. Se o A mede 50 menos o N, que mede 18, quanto que dá essa conta? Quem é esse M é o nosso X, né? Tá, então vamos colocar lá no lugar só X, eu só inverti a ordem, tá? Eu tenho que X vale 32. Então, já fiz essa conta de menos. O M é o meu X aqui, ó. Então, já sei que esse pedacinho vale 32. Pronto, achei o X. Agora, eu posso calcular quem? Eu tenho o N, eu tenho o M, eu tenho o A. Então, vamos ver na fórmula. Eu consigo calcular o B, que é o Z. Olha lá, ó. Tá vendo a formulazinha? Quem é o B? O B ao quadrado é igual ao A vezes M. Quem é o B? Não é o Z? Troca lá o B por Z. Z ao quadrado é igual. Quem é o A? O A é 50. Vezes o M. Quem é o M? 32. E aí? Z ao quadrado é igual. Vamos fazer lá essa conta. 50 vezes 32. Deixa eu fazer aqui rapidinho, que eu não fiz essa conta para a gente calcular rápido. Então, 50.
calma aí, espera só um pouquinho, deixa eu ligar aqui. Vezes 32, vai dar 1.600. E a raiz quadrada de 1.600, essa daqui, ó, gente, dá até para vocês fazerem a raiz quadrada, tiro a potência daqui, né? Jogou lá na forma de raiz, ó, do 1.600, ó. Eu tenho que a raiz de 16 é 4, opa, raiz de 16 é 4, e a raiz de 100 desses dois zeros é 10. Então, logo, a raiz de z é 40. Então, já sei, de 1.600 é 40, desculpa. Então, já achei o x e já achei o z. Falta eu achar o y e o w. Vamos lá, y. Como que acha o y? Quem é o y? É a minha altura. A altura, basta eu fazer o quê? Vamos apagar, eu vou ter que apagar um... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no cantinho, gente. Aí depois vocês dão um pause aí para fazer o exercício, tá? Vou fazer de outra forma. O h é h ao quadrado igual a m vezes n. Quem é o h? É o y. Então, vamos trocar o h pelo y. Y ao quadrado é o m. Quem é o m? 32 vezes o n, que é 18. Y ao quadrado é igual. Vamos lá fazer essa conta. Deixa eu pegar aqui rapidinho, para a gente não demorar no vídeo. Então, eu tenho lá 32 vezes 18, vai dar 576. Y igual, joga numa raiz o 576. Y vai dar... Nesses números bem grandes, gente, eu não vou cobrar esses números grandes de vocês, tá bom? Mas qualquer coisa, num exercício de casa, vocês podem usar a calculadora até vocês irem se familiarizando. Então, ó, dá 24. Com os menores dá pra gente fazer, tá? Também tem o método da decomposição. Mas eu estou fazendo aqui só para a gente ganhar um tempinho. Então, já descobri que quem? O y vale 24. Só falta agora quem? O w, né? Quem é o w? É o c. Como calculo o c? Olha lá. Eu calculei o w? Não, né? Não. Então, o w é quem? É o c ao quadrado igual a vezes n. Quem é o c? É o w. W ao quadrado é igual. Quem é o a? O a a gente calculou que é... Não, o a está aqui, é 50 vezes o n. Quem é o n? 18. Vamos lá fazer essa conta. Vai dar 50 vezes 18 dá 900, tá? Então, vai dar w ao quadrado igual a 900. Tira a potência, joga o 900 na forma de uma raiz. Então, eu tenho que w vai ser igual a 30, tá? Muito bem, gente. Agora dá uma pausada aí para vocês corrigirem os exercícios, tá? Só para a gente continuar lá no próximo, rapidinho. Eu vou continuar, mas aperta aí o pause, tá? Vamos lá, o 4. Vou fazer esse último e aí depois eu vou deixar alguns exercícios de lição de casa, tá bom? Então, o exercício 4 tá assim, ó. Jorge quer cercar seu terreno. Sua forma e algumas suas dimensões são representadas na figura abaixo. Então, eu tenho que essa medida aqui, ó, é 18 metros, que é a nossa base menor. Eu tenho que a nossa base maior aqui embaixo é 32. Eu tenho que essa altura é 12. E tenho que essa diagonal aqui mede 13, tá? E aí é o seguinte, ele fala no A. Trace uma reta paralela à altura pelo outro vértice superior da figura. Então, foi traçada aqui, ó. Paralela à altura que tá aqui, ó. Pronto. Tracei. E aí, as medidas que você deverá encontrar são assinaladas por X, Y e Z. E aí, ele fala, calcule primeiro X, depois Y e por último o valor de Z, assim ficará mais fácil a resolução. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar nesse triângulo menor. Eu tenho ele tá aqui assim, ó, pequenininho, tá?
Eu tenho que aqui a altura mede 12. Eu tenho que essa daqui, essa diagonal, mede 13. E eu tenho que aqui mede x. Eu tenho que meu ângulo reto está aqui. Logo, ele está oposto a quem? A nossa hipotenusa. Então, já sei que o 13 é a hipotenusa. Logo, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu posso fazer pela fórmula de Pitágoras. Qual que é a fórmula de Pitágoras? Que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse a ao quadrado é a nossa hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 13. 13 ao quadrado igual... Quem é o b? Pode ser qualquer um desses dois aqui. São os catetos, tá? Soma do quadrado dos catetos. Então, vamos colocar 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Muito bem. 13 ao quadrado dá 169, igual 12 ao quadrado dá 144, mais x ao quadrado. Como que faz isso agora? Isola a incógnita, né? Passa esse 144 para cá, subtraindo. Então, vai ficar 169 menos 144. E aí, eu vou ter lá o quê? O x ao quadrado. Quanto que dá essa conta? Vai dar 6, 6, 10, 16, com 9, 25. Então, eu vou ter 25 igual x quadrado. Tira o quadrado daqui e joga lá na forma de uma raiz. Opa, ficou pequenininha essa minha raiz. Eu vou ter lá ali, ó, raiz quadrada de 25 é igual x igual a 5. Pronto. Já descobri quanto que vale o x. Então, já sei que aqui vale 5. Agora, eu preciso saber quanto vale quem? O meu y e depois o meu z. Bem, olha só, gente. Eu tenho aqui esse triângulo menor aqui desse lado, tá? Aonde eu tenho aqui 13, aonde eu tenho aqui 12 e aonde eu tenho aqui x, que eu descobri que é 5. Aí eu tenho do outro lado um triângulo que eu vou virar ele, para ele ficar semelhante a esse, porque eles são semelhantes. Lembra que a gente falou sobre semelhança? Aqui tem y e aqui tem z. O que eu consigo tirar daqui pelo teorema de Tales? Não consigo fazer? Por comparação, ó, esse 13, né, está para quem? Opa, eu fiz ao contrário aqui, tá, gente? O z está aqui na hipotenusa, ó. O 13 está para o z, assim como o x, que é 5, está para o y. Não, peraí, gente. Tô doida. Eu tenho que encontrar duas medidas que eu tenho. Peraí, só um pouquinho. Só para a gente não se atrapalhar. Então, aqui vale 5. Aqui a gente já achou esse triângulo, né? Então, vamos tentar olhar aqui, ó, o que eu tenho desse outro triângulo que vai me permitir calcular este outro triângulo aqui. Então, aqui eu tenho a altura, tá vendo? Que é 12 também, que é compartilhada, ó. Só para vocês entenderem aqui no desenho. Olha só, aqui, olha nesse desenho anterior, aqui no mede 12, logo, essa medida aqui também será 12. Então, que será essa altura aqui, ó, 12, tá? E agora a gente tem relação, a gente vai ter que trabalhar um pouco com essas relações aqui, tudo bem? Então, ó, se a altura é 12, está para 12, vamos fazer assim, ó, 12 está para 12, tudo bem? Logo, 5 desse outro lado vai estar para quanto? Y, que é a comparação. Faz lá, 12 vezes 5 dividido por 12. Vocês vão descobrir que o y... Peraí, gente. Não, deu errado. Não é assim, tá? Vamos fazer o seguinte, vai dar o mesmo valor e não é a medida. Então, não dá para a gente fazer por semelhança. Não dá para a gente fazer por semelhança. Então, tira, deleta aqui, porque não tem como, apesar de serem as mesmas medidas, aqui também é 12, tá bom? Mas a gente não consegue fazer por semelhança, porque essa medida, ela é diferente dessa. Mas o que eu consigo saber? Vamos pensar aqui.
Eu tenho que esse pedacinho é 5, tudo bem? O que mais que eu tenho de informação? Que esse pedaço aqui, ó, é 18. Ó, esse pedaço aqui é 18, tá lá em cima. Ó, tem a mesma medida. 18 mais 5 dá quanto? 23, não dá? Então, todo esse pedaço aqui tem 23. 23 para chegar no 32 é a medida desse pedacinho aqui de y, tá? 23 para chegar no 32 dá 7, 9. Então, nem precisou resolver, já assim a gente já fica sabendo que y vale 9. Ó, já chegamos nessa medida de y. Agora que a gente achou o 12 e o y, a gente consegue achar o z pelo Pitágoras. Ó, o triângulo retângulo está aqui, oposto pelo vértice. Então, ó, z ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Z ao quadrado é igual 12 ao quadrado, 144, mais 9 ao quadrado, 81. Vamos continuar aqui, ó. Z ao quadrado é igual 144 mais 81 vai dar, deixa eu montar aqui, ó, 144 mais 81 vai dar 5, 12, 2, 225. E aí? Joga o quadrado, a potência na raiz, raiz de 225, z igual a 15. Então, já descobrimos que o valor de z vale 15, tá bom? Bem, gente, então esses eram os exercícios. E aí, vocês têm aqui para resolver em casa o exercício 5 e o exercício 6 de lição. Dica, todos eles, esses daqui, o exercício 5, vocês vão resolver por Pitágoras. Então, por aquela relação da hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Só esse daqui, ó, que eu quero que vocês observem o seguinte. O que é triângulo equilátero mesmo? Que todos os lados são iguais. Se aqui mede 6, quanto que mede aqui? 6. Quanto mede aqui? 6, tá? O que significa? Ele está falando que a altura em um triângulo equilátero divide o lado oposto em duas partes congruentes. Então, essa altura dividiu esses dois pedaços em partes iguais. Então, se aqui tudo é 6, quanto que mede esse pedacinho? Mede 3. E quanto mede esse pedacinho? 3, tá? E com isso, vocês conseguem achar depois a altura do triângulo. Porque vocês têm aqui, ó, 3, tem 6, aí vocês têm que achar um cateto aqui, ó, que é por Pitágoras, que vocês vão calcular também, tá bom? Beijos e até mais!